Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e esse episódio tem um oferecimento da Work Motors, que é uma loja de carro. Você que deseja trocar o seu veículo, financiar ou até fazer consignação, é só você entrar em contato com a Work Motors, a loja do nosso querido irmão Jefferson, que tem abençoado aqui o nosso podcast. É uma loja de confiança, carros excelentes, e você que quer trocar o seu veículo, acesse o site, entre nas redes sociais, com certeza vai ter um que vai ser do seu agrado, tá bom? O Christian Bank também é um parceiro, um patrocinador aqui do nosso podcast. É um banco digital, você pode baixar o aplicativo e fazer gratuitamente abrir a sua conta, sem burocracia, é rápido, oferece o mesmo serviço de um banco tradicional, só que ele é digital. Você vai ter facilidade para resolver qualquer questão, é muito bom. Eu tenho a minha conta no Christian Bank, então baixe também a sua, ela é gratuita. E eu quero também aqui agradecer ao nosso pastor-presidente, Galdino Júnior, que é o diretor-geral, que coordena aqui todo esse projeto da multimídia da Adsa Brasil. Que Deus abençoe o nosso líder, pastor Galdino, e a pastora Liliana. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito inteligente, elevada no emocional. Ela é terapeuta, coach, ela tem vários currículos, é extenso, é uma pessoa muito querida, congrega na Adsa Brasil e tem contribuído com vários departamentos. Hoje estamos recebendo aqui a Raquel Neto. Oh, maravilha! Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um momento precioso aqui com vocês. Eu falei que você é terapeuta emocional, não é? Isso, terapeuta emocional. Eu estou terapeuta emocional. Que legal. E você trabalha com a terapia e também tem outras formações, né? Sim, são mais de 8 formações nessa área de desenvolvimento humano, são mais de 14 anos trabalhando com isso. Então, tenho formação de psicologia positiva. A minha primeira formação foi em recursos humanos, que eu entrei nessa área. Foi até uma bolsa que eu ganhei, aquela coisa toda. E aí eu fiz psicologia organizacional, uma especialização, e aí depois fiz coach, até para desenvolver um trabalho nas empresas que eu trabalhava, executive coach. E aí depois, fazendo atendimentos, eu fui migrando para essa área do emocional. Aí eu fiz formações de inteligência emocional aplicada à neurociência, psicologia positiva, que é uma vertente muito interessante preventivo para tratar essas pessoas. E também, por último, constelação familiar, que também é uma outra abordagem terapêutica muito interessante, que tem ajudado bastante aí no trabalho. Então, essa formação, e hoje eu trabalho com isso, terapeuta emocional. Que legal. Muito bom e muito importante para os dias atuais, né? Demais. Você acha que essa questão da tecnologia, da internet, mensagem instantânea, rede social, você acha que isso interferiu muito no emocional das pessoas? Demais, Fábio, demais. Tem até estudos, né, que mostram quanto a rede social, Instagram, por exemplo, tem deixado as pessoas mal psicologicamente, né? Essa questão de curtida, de buscar aceitação, de querer ser vistas. Hoje as pessoas fazem de tudo para serem vistas, né? Então, assim, qualquer coisa elas são dispostas a fazer para esses 5 minutos de fama. Então tem abalado muito essa questão de comparação, que a vida perfeita. Tinha até, o Instagram teve um caso recente de eles tirarem a quantidade de likes, mas parece que agora voltou, porque tinha até casos de adolescentes que tiraram a vida porque postavam fotos e não tinha like nenhum. E a colega tinha, então isso estava mexendo muito no psicológico das pessoas. Então sim, é comprovado, tem muitos estudos que mostram quanto a rede social tem afetado o emocional. E eu sempre falo de uma frase do Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, que ele fala assim: o mundo, não tá falando de Brasil, né? O mundo é um grande manicômio ao céu aberto. Então já não é mais um lugar fechado, né? Que as pessoas com problemas emocionais ficam lá. É a céu aberto. Hoje as pessoas matam no trânsito, as pessoas brigam na fila de uma padaria, agridem e matam mesmo. Então, assim, é um grande manicômio a céu aberto, ele diz, né? Então, esse campo de atuação que eu estou, né, na área emocional, que a vida foi me levando para isso, eu vejo assim que quem é dessa área, quem pretende entrar, com certeza vai ter muitas coisas para fazer, muitos projetos lindos, porque é uma necessidade geral que tem aumentado cada vez mais. O mundo está doente. A gente não está falando só de Brasil, né? A gente está falando de mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha que loucura, né? E o 5º mais depressivo.
Então, assim, as pessoas estão mesmo com dificuldade. Só que no Brasil não tem tanta essa cultura de buscar para fazer terapia. Uhum. Fora do país já é mais uma cultura já normal, mas no Brasil as pessoas não buscam muito ajuda. Aí você vê só o estrago na vida, né? Vida amorosa, vida profissional, financeira, a saúde mesmo, ansiedade, os transtornos. Hoje em dia, tantos transtornos, né, que a gente vê, tanto, gente, que é o que a gente fala, né? A gente não fica pegado a esses transtornos, ao diagnóstico, a gente vai ver o que está por trás disso. E aí, se você for ver, sempre é algo lá da infância, alguma coisa não resolvida. E a gente vê muito isso no meio evangélico, né? Dentro das igrejas, pastores, líderes e pessoas em geral dentro da igreja. E é o que eu falo. É normal todo mundo estar passivo a ter uma ansiedade, uma depressão, mas o que não é normal é a gente se acomodar com isso. E as pessoas não buscam ajuda, né? Então, acho que hoje eu estou aqui até para te incentivar. Se você que está em casa, está com alguma dificuldade no seu casamento, na saúde, na área financeira, profissional, busque ajuda, porque Deus deixou os profissionais para isso, né? É o que eu falo, você está com um problema na coluna, você vai buscar um ortopedista, está com alguma coisa no coração, vai buscar um cardiologista, e no emocional, por que não buscar um profissional, um terapeuta, para te ajudar, né? Porque a questão emocional pode fazer você perder seu casamento, perder sua vida, perder os seus filhos, porque você não tem habilidades ali, inteligência emocional para buscar resolver isso. Você falou sobre a questão de like, quantidade, números. Tem pessoas que falam assim, não me importo com o número de seguidores que eu tenho, o número de likes. Realmente, tem pessoas que não se importam com isso. A maioria dos jovens, adolescentes, tem essa preocupação, né? Só que tem aquela pessoa que ela tem a comparação, que isso já é algo normal antes de ter internet, Sim. né? As mulheres olhavam a revista, né? Preciso ter esse corpo, esse aqui é o modelo. Na verdade, só o fato de ter um modelo está dizendo que esse aqui é o padrão. Então as pessoas querem estar ali no padrão, né? E essa questão da comparação é muito forte na internet, não é só entre os adolescentes jovens, entre os adultos também, né? Também. Demais. A pessoa ela não se aceitar ou ela sempre querer uma mudança. No entanto que hoje cresceu muito essa questão de plástica, essa questão, né, de vou fazer isso, fazer aquilo para melhorar a harmonização facial. Não que seja errado, pecado, eu sou fã, sou a favor de você procurar melhoras, né? Sim. Eu, pelo menos, eu tento aí, cada ano aí, fazer uma melhora em alguma coisa, né? Mas não porque eu não me aceito, nossa, eu tive depressão, porque não é isso. Existe esse lado que a pessoa busca uma melhora no visual, na saúde, mas existe aquela pessoa que só faz porque ela está se comparando com alguém ou ela não está se aceitando, né? Perfeito, ela quer ser exatamente igual àquela pessoa que ela admira, né? O nariz igual, o cabelo igual, a roupa igual. E, assim, pessoas que precisam de conhecimento, né, gente? Porque por mais que as pessoas investem muito dinheiro para tentar ter a vida da outra pessoa, sabe que é em vão, porque nunca vai ser, né? A gente tem algo que é único, que é a nossa essência, então esse preenchimento desse vazio, né, não vem do lado de fora. Eu tenho alunas, eu tenho um método, um treinamento, não sei se você sabe, que chama MD, o método Descomplicando Emocional. E esse foi esse nome que Deus deu, porque assim, o emocional ele é muito mais simples do que a gente imagina e as pessoas deixam tudo muito complexo. Eu fico chocada, assim, eu fui para essa área até pelo meu histórico, tantos problemas, na família disfuncional que eu nasci, todos nós viemos de famílias disfuncionais, mas o ambiente que eu nasci foi bem pesado. Então, eu falei, poxa, eu não acredito que eu fiquei mais de 30 anos sofrendo por causa disso, até autoimagem, autoestima, relacionamento amoroso, um caos, só Deus na minha vida. Hoje eu entendo, porque hoje eu sou terapeuta emocional. Eu precisei buscar essa ajuda, e depois que eu ouvi tudo isso, eu falei, eu não posso ficar com isso só pra mim, eu preciso passar isso adiante. E aí, eu desenvolvi em 2020 esse método Descomplicando Emocional, tenho alunas do Brasil inteiro, fora do país também. Arruma aqui, vira mais pra você o microfone. Isso, é pra captar melhor. Isso aí, beleza. Eu tenho alunas no Brasil inteiro, fora do país também, bem legal. E lá, eu tô falando disso, foi assim, porque recentemente as alunas têm falado muito disso, né? Raquel, eu, assim, com 50 anos de idade, vida amorosa, um caos, eu invisto em silicone, em botox, tantas coisas, mas eu não consigo me sentir bonita, eu não consigo me sentir bem. Então, eu cansei e agora eu tô aqui pra tentar resolver. Eu falei, agora você veio resolver no lugar certo. Porque, sim, é bom você melhorar a sua aparência, mas
mas não é isso que vai resolver o que tá aí dentro do seu coração. Tem que ir na raiz do Tem problema, que ir na né? raiz do problema, você falou. Exatamente E isso. a gente percebe que existe um preconceito. Ainda no meio evangélico, algumas coisas melhoraram muito, né? A gente já teve palestras na igreja relacionado a isso, com você mesmo, falando sobre emocional. Melhorou muito, mas ainda existe essa rejeição de que, não, eu vou orar e as coisas, né, tudo vai se resolver. E tem coisas que não é só a oração. Claro que a oração ajuda muito, né? Mas se você não cuidar do emocional, né, precisa de um tratamento. A oração é para resolver o impossível, mas o que é possível você tem que fazer. Exatamente. E tem sim esse preconceito, eu percebo isso. A pessoa não tá bem, ela fala, eu vou orar. Então, e às vezes muitas querem terceirizar para Deus resolver aquilo que é para ela resolver. Então tem até aquela questão, né? Deus ele perdoa você, mas ele não perdoa por você. Tem coisa que você vai ter que ir lá, você vai ter que resolver isso, a forma como você enxerga a sua família, os seus traumas, as suas experiências, porque Freud traz muito isso nos estudos dele, né, que a gente tem uma compulsão à repetição, aquilo que a gente viveu na nossa infância, então de 0 até 7 anos de idade é o marco, né, da nossa vida, ali é formado o programa emocional, então tudo que a gente viveu de 0 a 7 anos, desde a barriga da nossa mãe, então se a mãe, assim, sei lá, perdeu o emprego, se ela teve um acidente, toda essa emoção de medo, de tristeza passou para a criança, ela já começa a receber aquilo. Então isso é verdade, não? Eu achava que isso era história. Não, é verdade. A mãe passou nervoso na gestação, estresse, então tudo isso passa pro emocional da criança. Sim, já passa para ela. Ali é formado o programa emocional. E aqui que Freud fala nos estudos, e é real, gente, assim, é muito legal. Ah, Raquel, não acredito. Eu costumo falar, não acredita em mim. Não acredita em Freud, não acredita em ninguém. Faça o teste, vai ver, vai experimentar. É muito real. Então, assim, o que eles falam, né? O programa emocional é formado de 0 a 7 anos de idade, tudo é passado para essa criança e depois, na adolescência e na fase adulta, é só repetição. Então, quando você vai tratar alguém numa consulta, eu atendo individual e dentro dos treinamentos que eu vou ouvir, vou ajudar aquela pessoa, ela traz uma situação que aí você vai investigar a raiz lá da infância, nesse período aí de 0 a 7 anos de idade, ou a gestação da mãe dela foi problemática. Eu já atendi casos de uma jovem dentro de igreja, não era da nossa, era de outra, com 30 anos de idade, com pensamentos suicidas. Então, trouxeram ela para mim, e buscando entender a causa dela, a infância, já fui logo, né, como foi sua infância, teve algum evento traumático, alguma coisa? Não, Raquel, minha infância foi perfeita, na igreja, meu pai, minha mãe, tudo certo. E ali, buscando investigar, a gente foi ver que foi quando a mãe dela estava grávida dela. A mãe dela teve depressão, foi uma gravidez muito problemática e tudo isso foi passando para ela. E aí, então, assim, às vezes na gravidez, essa criança nasce aparentemente tudo bem, lá com 30, 40 anos ela pode desenvolver uma depressão, que na verdade só foi a gota d'água ali, mas a causa, se você for ver, pode ser lá nessa gestação ou até 7 anos de idade. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quem tem filhos nessa fase, né? A criança é uma esponja, ela sai absorvendo tudo que tá acontecendo ali. Ah, mas eu brigo com meu marido, minha criança, meu filho não vê. Ela sente, eu costumo falar que a emoção não é falada, ela é sentida. Então, aquilo que os pais carregam entre si ou que eles trazem dentro das suas famílias de origem, isso é passado para as crianças e ela pode desenvolver sérios problemas por causa disso. Então, tem que conversar, resolver. Como que a pessoa consegue identificar se aquilo que ela está vivendo é um reflexo da infância dela? Como é que a pessoa consegue identificar? Eu sou desse jeito, eu tenho esse temperamento, eu acabo lidando com certas situações assim. Tá. Como que a pessoa identifica? Quem está em casa assistindo aí falou assim, olha, não sei não, acho que quando minha mãe estava grávida, aconteceu alguma coisa aí. É muito legal até pesquisar, tá, gente? Pesquisa, conversa com sua mãe, como que foi, né? Eu entendi muita coisa conversando com a minha mãe sobre isso, porque a gravidez da minha mãe em relação a mim não foi planejada, ela meio que não queria, porque minha irmã tinha 3 meses de idade. Nossa! A gente é 1 ano e 2 dias de diferença. Então, assim, foi muito difícil. Mas como que a pessoa pode fazer? Assim, tem algumas dicas, tá, Fábio? Mas olha só como é louco, gente, isso aqui. O nosso cérebro, ele tem a parte racional e emocional. E quem comanda as nossas emoções? 95% é o nosso emocional.
Só 5% é razão. Alguns estudos já falam de 97% emocional, só 3% racional, razão. O que isso quer dizer? Que a maioria das pessoas, a gente age no piloto automático. Então, a forma como eu me relaciono com você, na rua, com as pessoas, a faculdade que eu vou estudar, como eu trato as pessoas, tudo é no piloto automático. Então, o que isso quer dizer? É o nosso inconsciente, que vem lá desde a infância. Também tem a parte dos pais, que daqui a pouco eu falo sobre isso, que a gente herda, já tem estudos que comprovam isso. Então, muitas coisas que a gente faz é inconsciente. Você não sabe que você tem aquela dificuldade e que é uma dificuldade que veio da infância. Mas algumas dicas que você pode ter, por exemplo, eu sou muito agressivo, várias pessoas já me falaram isso, que eu sou rude, ríspido na hora de falar. Ou eu tenho muito medo, eu sou muito insegura. Eu sei que tem alguma coisa que me trava. Então, você pode ver se você tem algum comportamento parecido com seu pai. Meu pai também é muito agressivo, grosseiro, eu também sou, então eu posso ter aprendido com ele. Ou minha mãe é muito medrosa, muito insegura. Então você pode, assim, tentar sozinha ver algumas coisas, mas é muito pouco, é quase nada. A gente não consegue resolver sozinha. Eu precisei de ajuda também para entender por que minha vida estava um caos. E aí uma pergunta, como que eu sei se eu devo ir ou não buscar ajuda? Eu costumo falar assim, você não precisa de auditoria, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém pra falar, vai buscar ajuda. E gente, terapia não é só pra quem tá doido não, tá? Tem que parar com isso, porque é uma até ignorância quem fala isso, né? A terapia é autoconhecimento. Então é pra você se conhecer e poder usar o que você tem como potencial pra chegar naquilo que você quer chegar e realizar, principalmente o propósito de Deus na sua vida. Então, os nossos comportamentos, eles são inconscientes e sozinho a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. E aí, na terapia, você vai entendendo por que você tem essa dificuldade de fazer dinheiro, por que você está com ansiedade, com depressão, por que você está em vários casamentos. Hoje é terrível, até dentro da igreja, Sim. Você vê pessoas no terceiro, quarto, quinto casamento e sempre acha que a culpa é o outro. Tem até uma frase, que agora eu não lembro o nome da pessoa, falou assim, depois de afundar vários navios, que tal parar de culpar o mar? Né? Boa. Então, assim, e eu conheço pessoas assim, pastores, gente, inclusive, né? Terceiro, quarto casamento, sempre a culpa é da mulher. E qual é a minha responsabilidade nesse caos que eu estou? Então, assim, não consigo fazer dinheiro, eu não consigo ter um relacionamento saudável, estou com um problema com criação de filho, meu filho não me respeita, estou com ansiedade, insônia. Tem que buscar, gente, tem uma causa, e essa causa não é agora. Tem gente que fala, agora eu estou ansiosa. É um chefe novo, não é. Esse chefe novo é só a ponta do iceberg, é só, sabe, o estopinho, o gatilho. A causa é muito mais antiga e você só vai descobrir isso num processo terapêutico, porque sozinho não tem como. Foi o gatilho, a pessoa fala que é gatilho emocional, né? É, exatamente esse nome, é o gatilho. É algo que aconteceu na infância que foi guardado ali, acumulando. Acontece alguma coisa, aí explode um surto, uma depressão, uma ansiedade, mas não é de agora, não é recente, é algo antigo. Aí você acha que a pessoa tem que começar a investigar com a mãe, como é que foi a gestação? Isso vai te dar muita informação, que já dá para você fazer algumas coisas com essa informação. Mas aí, por exemplo, a gente tem o termo de falar, eu puxei meu pai, eu puxei minha mãe. Como que é isso? Isso é uma desculpa também, né? Tá. Porque você, sim, puxou, a gente fala de... Até onde é algo emocional e não é? O que a gente aprende? Agora falando de outra parte, tá? Tem de Freud, né, tratando essa parte da psicologia, ele fala de 0 a 7 anos. Aí tem o estudo sistêmico, que fala que, assim, além de toda essa questão aí que a gente viveu na infância, a parte sistêmica diz que a gente herda emoções, a gente herda muitas coisas do pai e da mãe. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, tem a parte do óvulo, né, do sêmen, que juntam. Então, biologicamente falando, nós somos metade papai, metade mamãe. E emocionalmente falando também. Então, você é músico não, né, Fábio? Não. Eu já toquei bateria, mas não sou músico, não. Por que eu pergunto isso? Eu sempre pergunto. Quando você vê alguém que é músico, pode perguntar, o pai ou a mãe daquela pessoa é? Eu vou falar de mim. No caso, o meu pai tocava bateria, eu também. Meu pai trabalhava em rádio, eu também. Meu pai líder de jovens, eu também. Meu pai pastor,
Eu também. Meu pai, terceiro casamento é um só, graças a Deus. Não, foi ótimo você ter falado isso. Porque, ele puxou o pai, ele aprendeu. Vai além disso. O que o estudo da epigenética, que eu gosto muito... E detalhe, meu pai era goleiro e eu também. Olha só, tá vendo? Muito bom que se você falou que você fez diferente aí, vocês vão entender, gente. Eu falo do músico porque, assim, pode ver quem é músico, o pai, pode perguntar quem era músico na sua família, seu pai e sua mãe, a pessoa vai falar, meu pai, e se você perguntar pros pais quem era, vai falar o vô, a avó, e vai indo. O que isso quer dizer? É uma herança emocional, esse desejo de você ir pra música tá dentro do seu DNA, não foi algo que você, eu vi, eu aprendi, eu quis, não, é uma herança, o que o estudo fala? Que a gente herda dos nossos pais talentos, que é esse talento da música, às vezes até a mesma profissão, então a gente herda talentos, dons, a gente herda dores e traumas. Então não é só coisas boas, coisas ruins também que eles passaram. Então é algo vamos supor que foi algo que não tem explicação, é algo que Deus criou. Tem explicação agora científica e o estudo, gente, quem gosta de buscar pode estudar o estudo que fala sobre essa herança emocional. Tem gente que fala, é maldição hereditária. Não é maldição, é herança. É aquilo que vem dentro do nosso DNA, que são essas dores e traumas também. Então a gente herda talentos, coisas boas e também as coisas ruins. As experiências difíceis que eles passaram dentro do DNA, quando você foi formado, isso veio junto. Nossa, isso é muito forte, hein? E aí, é como se fosse a célula cancerígena, todos nós temos. Mas se vai desenvolver ou não, depende do seu ambiente, depende da comida que você tem, do seu nível de estresse, um monte de coisa. Então, a herança emocional também. Você pode desenvolver, sei lá, sua mãe teve depressão, você pode ter isso, essa informação, né? A epigenética trata isso. Você pode ter essa informação dentro de você que pode desenvolver também uma depressão ou não. Depende do quê? Das suas escolhas, daquilo que você faz agora na fase adulta. Igual você. Meu pai teve 3 casamentos, eu só tive um. Então, você começa a buscar conhecimento, informação e graça, porque tudo é pela graça, senão a gente não consegue. Então, meu pai seguiu esse caminho, eu gostei, eu vou seguir. Mas de casamento eu vou seguir um caminho diferente. E é difícil. Hoje, no estudo sistêmico, isso chama lealdade familiar. A gente tem, de forma inconsciente, querer repetir as dores da nossa família, mesmo que isso cause muita dor e prejuízo. Por exemplo, é muito comum, atendo isso todo dia. Mulheres que às vezes são traídas ou que estão sozinhas. 50 anos, elas passaram por vários relacionamentos, mas estão sozinhas. Aí se você vai ver um histórico, a mãe tá sozinha, as tias, várias mulheres sozinhas. Então, de forma inconsciente, ela busca repetir isso, porque é uma lealdade sistêmica em relação à família dela. E aí, gente, quando a pessoa não tem conhecimento, ela acha, é Deus, não chegou o tempo de Deus. Ou até questão financeira também. A família passou fome, dificuldade. Essa pessoa, ela não consegue fazer dinheiro. O dinheiro vem, mas vai embora e ela não consegue ver. É porque você não tem conhecimento financeiro. Não é só isso. Tem algo emocional que faz ela repetir esse padrão de dor familiar, mesmo que isso cause muita dor para ela. E como que essa pessoa vai saber equilibrar? Qual é o momento que ela tem que procurar ajuda espiritual com o pastor e o momento que ela tem que procurar ajuda espiritual não, né? Emocional com o profissional? Eu acredito assim, a busca de ajuda por Deus é de graça, qualquer hora você tá aí, você pede para Deus que ele vai te ajudar. Só que tem momentos que Deus vai permitir você passar por um processo, um tratamento, uma terapia, para você entender mais profundamente. Então não dá pra gente, eu estou com um problema e eu vou só pedir, né, oração pro pastor que vai resolver. Tem casos que sim, gente, mas como que eu sei? Eu tava até falando sobre isso, né? Como você não precisa de auditoria ou de alguém falar. Você mesmo, eu costumo falar, olha para sua vida. A gente tem 12 áreas da vida, financeira, emocional, espiritual, lazer. Olha para a sua vida e você mesmo olha esse diagnóstico e fala, como que tá a minha vida financeira? Tá boa? Eu tô no vermelho só? Não consigo fazer nada? Então tem alguma coisa errada. Casamento, tá bom? Relação com os filhos, propósito, trabalho. Então você mesmo faz essa análise e vê, né? Busca ajuda também espiritual, mas também vai buscar essa ajuda terapêutica. Só que tem um detalhe. As pessoas só vão buscar ajuda terapêutica quando já tá no fundo do poço, quando a mulher já foi embora de casa. A última da última opção. Infelizmente, as pessoas não buscam antes. Assim, tá horrível, elas vão levando. Porque o ser humano se acostuma a tudo, até a dor. Então, está horrível, ela vai levando aquilo. Infelizmente.
Como nós estamos num podcast cristão, né? Eu vou fazer essa pergunta. Algum personagem na Bíblia que você identificou algum problema emocional que você pode compartilhar? Olha, fulano tinha um problema emocional. Tô falando isso porque recentemente saiu nos cinemas aquela série The Chosen, né? Não sei se você chegou a assistir, mas é uma série fantástica. Assisti, maravilhosa. Muito boa. Eu fui lá na pré-estreia, inclusive eu vi até o ator lá, o Jesus lá. É muito bacana. O ator que faz o Mateus, que é coletor de impostos, eles vieram para o Brasil e o Mateus, de acordo com a série, ele tinha um problema, acho que de autismo, eu acho. Sim, eu vi falar alguma coisa assim. Aborda esse tema. E aí, claro que não vou falar teologicamente, né, na Bíblia escrita isso, mas eles foram pesquisando historicamente há uma possibilidade de Mateus. Aí existe todo um estudo, né, que eu não tenho aqui para apresentar para vocês, mas acho que diferente disso, não muda nada do que foi Mateus ou do texto bíblico. Eu acho que sim, o que vale é a causa que foi apresentado, que foi levantado, isso vale, é o que vale. Mas se você já identificou em alguns dos discípulos, ou algo histórico ali na Bíblia, que você viu, essa pessoa tinha um problema emocional? Sempre tem, né? Por exemplo, eu já identifiquei de autoimagem, por exemplo, Gideão, né, quando Deus chama ele, tudo bem que pelo chamado, pelo desafio é grande, qualquer um treme na base, mas a forma que ele fala ali, né, eu sou menor da casa dos meus pais, né, quem sou eu? A pessoa entende que o chamado é difícil, mas ali você vê muito problema de autoimagem ali. Não dá pra gente diagnosticar síndromes, né, igual autismo, porque tudo isso é muito recente, né? Sim. Mas de autoimagem eu vejo muito Gideão, né? A forma como ele fala, ele se apresenta ali, como ele se vê, eu sou menor, não tenho condições, não tem como. Moisés também, né? Foi uma briga entre ele e Deus. Deus vai lá, Moisés, é você, não sei falar, eu sou gago. Então ele mostra também, por mais que ele tinha todo um estudo ali, né? Foi criado no Egito, mas uma autoimagem muito baixa autoestima, né? Ele não via que ele podia fazer isso com Deus, né? Então foi bem difícil ali o diálogo deles. Uma outra pessoa que eu nunca vi falando, mas eu já identifiquei, é Jonas. No sentido de, assim, Jonas, não problema emocional, mas, assim, coisas que também Deus precisava trabalhar no coração dele. Porque ele foi lá, ele deu o recado, né, que a cidade seria destruída em 40 dias, e ele não ficou falando de arrependimento. E quando o rei, toda a cidade se arrepende, ele fica com raiva. Ele quer morrer, perde a morte. Então, ali mostra que ele precisava de uma cura emocional. Não foi à toa que Deus chamou ele. Ele precisava aprender sobre perdão. Porque para ele, por mais que o histórico daquela cidade também matava pessoas, né, sacrifício humano, tudo aquilo ali. Mas não há nada para Deus que não tenha perdão, né? E então, ele tinha um coração assim, muito assim, não existia perdão para ele. Ele era muito duro, né? Essa sentença e acabou. Então, Deus precisava trabalhar nele ali. O que você falou de Gideão e Moisés, eu nunca tinha pensado nisso. Que às vezes a pessoa acha que isso é humildade. A humildade é diferente dessa que você falou aí, dessa imagem. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Ah, não, a pessoa é humilde, tadinha, não sei o quê, tal. Não, a humildade, ela tem ali um limite. Às vezes o que a pessoa tem é essa baixa autoestima. O caso de Moisés foi assim, gente. A autoimagem totalmente distorcida, né? E humildade a gente tem que... O pessoal pensa, pessoa humilde, pobrezinha, anda toda litinelo. Não, gente, isso aí não tem nada a ver com humildade, né? Então, quando você é humilde, você não pega a glória pra você. O que você faz, você entende que é Deus que tá ali. Isso que você falou é importante. Que Moisés poderia ter falado assim, não, o senhor me chamou? O senhor vai comigo? Né? Depois, lá na frente, ele falou, se o senhor não for comigo, eu não arredo meu pé daqui. Ali ele já tinha mudado. Ele já tinha mudado, olha que interessante isso aí. Ele já tinha mudado, mas no início lá, ele tem essa dificuldade. Agora, no caso de Moisés, ele não passou num terapeuta, né? Ele não passou num psicólogo, não teve nenhuma ajuda emocional. Houve um tratamento de Deus ali com ele? Houve. O que acontece no meu ponto de vista? Você é mais dolorido quando você não procura uma ajuda profissional. Você só espera de um milagre, né? É mais dolorido. Mesmo que aconteça o milagre, como aconteceu com Moisés, mas você vê o emocional de Moisés quando Jesus fala, toca, e ele bate na rocha.
É. Então, quer dizer, mesmo a pessoa indo para a igreja, meu ponto de vista, orando, buscando a Deus, é necessário ter esse equilíbrio emocional, porque Deus pode fazer o milagre, mas Deus faz o milagre aqui e o resto da sua vida. Exatamente. Deus vai ter que estar sempre fazendo milagre na sua vida? Não, uma hora você tem que acordar, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir. Porque é aquilo que fala, a carne não é convertida, gente. Então, se você sabe do seu histórico de ser essa pessoa, sei lá, agressiva, impaciente, todo dia você vai ter que cuidar disso, né? Daquilo que a gente sabe que pega a gente. Todo mundo sabe que tem um ponto fraco, tanto de comportamento, de temperamento falando, quanto até de pecado. Todos nós temos, né? Então, todos os dias a gente tem que buscar na fonte, buscar em Deus. Aquele devocional que você fez semana passada não vai servir para hoje, você vai ter que buscar hoje. Então, Moisés mostrando isso, né? Ele tinha esse temperamento também, né? Que vai lá, fica nervoso, irado, e por causa disso ele não entra na terra prometida, né? Então, a gente tem que buscar todos os dias esse domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito. Na nossa formação, né, que a gente aprende a inteligência emocional, né, que é o autocontrole, mas na Bíblia fala de domínio próprio, que é a mesma coisa, e a gente tem que buscar isso todos os dias, né, de glória em glória, você vai buscando ali, porque senão a gente se perde. Nos seus atendimentos, você atende mais ali casos indivíduos, pessoas com problemas emocionais de diversas áreas, ou mais casais? Solteiros com problemas emocionais ou casais? Tem um pouquinho de tudo, mas o meu público maior são mulheres. Tá. Acho que até por causa do meu método, a minha linguagem, mas eu atendo casais assim separados, porque às vezes junto mais atrapalha que ajuda, né? Porque fica ali um culpando o outro. Por quê também, gente? Uma coisa, olha que loucura, Fábio. Os problemas de casais. E hoje em dia tá tendo tanto divórcio, né? A gente vê isso até dentro das igrejas. 97% dos problemas de casais não tem a ver com casal. Sério? Como é que é? Não. Vou repetir para você que tá em casa. 97% dos problemas de casais, até da separação, não tem a ver com o casal em si. Tem a ver com aquilo que a gente traz da nossa família de origem. Então, eu sou casada com o Fernando há uma década já, né? Tá aí, ó. Então, a gente briga, e muitas dessas brigas, quando a pessoa, principalmente, ela não tem conhecimento nenhum emocional, você vai passar pelo primeiro casamento, segundo, terceiro, vai ser aquele caos na sua vida, porque a Bíblia fala, o povo padece por falta de conhecimento. E aí, a gente começa a brigar, mas não é algo do Fernando, é algo que eu trago de dor, de insatisfação da minha história de vida. Ele é a mesma coisa, ele briga comigo, cobra de mim, exige de mim algo que não tem a ver comigo, Raquel, tem a ver com as insatisfações dele, da infância, do pai, da mãe. Então, como que isso é chamado? Projeção. Deixa eu mostrar, que eu gosto de mostrar. Põe seu copo aqui, gente. Aí. Eu tenho meus bonequinhos, põe seu celular também. Você traga os seus bonequinhos. É verdade. O que acontece? Vocês estão em casa aqui, gente. Então, imagina, aqui é o casal, os dois estão juntos. Aí estão brigando, aquela coisa toda. Vou falar da mulher, né? Você não me ama, você não me dá atenção, você não é romântico, você não tá nem aí pra mim, tá apontando o dedo. Mas, na verdade, o que acontece? Aqui, ela coloca o pai dela, a mãe dela, e tudo isso é inconsciente. Então, ela fala, você não me ama, você não me dá atenção, como se ela estivesse falando pra mãe, pro pai, que não deu a atenção que ela gostaria. Aí, ela vai cobrar isso do marido. E aí, a mesma coisa, o marido também vai cobrar dela coisas que ele gostaria de ter recebido do pai, da mãe, e não recebeu. Porque um pai e uma mãe não conseguem atender 100% as expectativas de um filho. Porque o filho, gente, é uma coisa mágica. Pelos filhos, você pega um filho de 5 anos, 6, pai, fica aqui comigo 24 horas, não trabalha, né? Não vão dormir, não vão tomar banho, né? E os pais têm que dizer não. E o filho, chega uma hora que eles não entendem isso, aí já começa um monte de questões. Todo mundo tem traumas, tá, Fábio? Todas as pessoas têm traumas. Gente, e a maioria dos traumas, eles são interpretados, eles não são reais. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá. Então, fica aqui brigando o casal, mas na verdade tem alguém no meio, de forma inconsciente, né? Então eu tô olhando pro Fernando, mas eu vejo o meu pai ali, você não me amou, você não foi presente, aí eu jogo isso pro Fernando. Tem coisa que é do Fernando, sim, é dele, do comportamento dele, mas isso é 3%. Aí o povo separa, tem um monte de conflito, mas a causa não é o marido, não é a esposa, são as insatisfações lá da infância. Então, quando você sabe disso, você resolve muitas questões. E, gente, traumas interpretados. Olha que loucura isso. Todos nós carregamos traumas, dores, e a maioria é interpretado, no sentido de
por exemplo, eu atendi uma... É muito comum isso. Ah, a gente tem 6 feridas básicas emocionais, né? A maioria das pessoas tem, que são a ferida do abandono, da rejeição, da traição, da humilhação. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Não, são 6 feridas. Ah, Aí tem tá. pessoas que vão ter as 6, tem gente que vai ter 5, tem gente que vai ter 2. Então, são essas feridas. E aí, olha só, são feridas emocionais desde a nossa infância e às vezes até herdada dos nossos pais. Que a gente pode repetir isso. Por exemplo, traição. É um tema polêmico e eu tô falando bastante de relacionamento agora na minha rede social, porque o pessoal pede bastante. Mas se você, mulher, foi traída ou marido foi traído, pode ver que isso é uma repetição da sua família. Pode ver que sua mãe pode ter sido traída, seu pai, sua avó, e você tá repetindo isso, veio até você. Não, calma aí você me confundiu. A pessoa foi traída e ela foi traída porque alguém da família dela também foi traída? Exatamente. Mas Isso é então, herança emocional. não, tudo bem, mas vamos lá. Vamos supor, eu sou... Tem lá, sou casado e aí, digamos, tem uma traição do lado da minha família. Mas quem me traiu foi minha esposa. Foi O sua que esposa. a minha esposa tem a ver com esse outro lado da minha família? O que os estudos falam? Os relacionamentos, eles não são aleatórios. Então, a gente vai buscar de forma inconsciente aquela experiência para a gente reviver a dor familiar, porque isso está gravado em nosso DNA. Existe uma dor de traição aqui, existe uma dor de abandono, de rejeição. Então, a gente quer reviver essa dor. Não porque a gente quer, porque a gente é doido, de forma consciente. Ninguém quer sofrer, mas de forma inconsciente. Olha como que é a pergunta. A mulher fala assim, como que eu vou ser feliz, ou homem, como que eu vou ter um relacionamento feliz, saudável, quando minha mãe foi traída? Eu não posso fazer isso. Então, eu também tenho que ser traída. Não, Deixa eu explicar mais uma vez. Vai. Aí, assim, é como se ela falasse assim, se eu for traída... Antes de falar isso, deixa eu explicar uma coisa. Dentro da gente tem um adulto e tem a chamada criança interior, que Freud chama. Essa criança interior, a pessoa pode ter 100 anos, ela tem, que é essa criança de 0 a 7 anos que gravou os traumas. Então, essa criança são as nossas emoções, tá dentro da gente. Onde a gente vai, a gente carrega essas emoções e essa criança interior que a gente chama. Então, essa criança, esse emocional, ele é capaz de fazer tudo pela nossa família de origem. A gente mata e morre pelos nossos pais. Pode ver, uma criança, ela faz isso. E a gente, na fase adulta, também a gente faz isso de forma inconsciente. Então, essa criança, as emoções falam assim, como eu vou ser feliz, como com meu marido, sem ser traída, quando minha mãe foi traída? Não. Eu tenho que também viver um relacionamento onde eu tenho a traição. Porque se eu for traída, eu tiro essa dor da traição da minha mãe, eu tiro dela e pego pra mim. Outro exemplo. Ai, minha mãe tem câncer. Eu amo demais a minha mãe, eu não quero que ela morra. Então, eu vou desenvolver câncer. Porque aí, se eu tiver câncer, eu tiro de você e pego pra mim. Porque eu sou forte, eu dou conta de carregar. Você não, mãe, eu te amo tanto. Aí, ela vai lá e desenvolve o câncer. Só que se ela tiver o câncer, ela tirou da mãe? Não. Ao invés de ser uma mulher com câncer, são 2 mulheres com câncer. A filha e a mãe. Traição da mesma forma. Mas, gente, isso aqui não é uma regra de traição. Já entramos em temas polêmicos. Outra coisa de traição. Se sua mãe foi, você também pode ser, por lealdade a ela. Outras possibilidades. Se o seu pai traiu sua mãe, você pode ter criado uma revolta em relação ao seu pai, ter julgado ele, e tudo aquilo que você julga, você vai reviver na sua vida. Então, tem muita mulher que é traída porque ela julgou o pai, que ela viu a vida inteira. Isso aconteceu comigo, inclusive. De meu pai ter traído minha mãe minha vida inteira. Minha vida inteira, não, a vida deles todinha, e eu julgava demais meu pai. Eu achava que eu honrava, nasci no berço evangélico, eu achava que eu tava abafando, né? E eu julgava muito. Meu pai tem vários filhos, eu tenho vários irmãos aí, né? Vários filhos fora do casamento, e eu julgava. E aí, na minha fase adulta, eu comecei a ser traída, eu também comecei a viver nessa repetição da minha mãe. Então, aí assim, quando você aprende isso, você fala, opa, isso aqui é da minha mãe, eu deixo com ela. Isso aqui é meu e eu vou seguir diferente. Igual você falou lá do seu pai. Eu sou igual ao meu pai em várias coisas, mas de casamento, opa, isso aqui não, isso aqui eu vou fazer diferente. Só que esse fazer diferente, a pessoa se sente não pertencente à família. Ela acha que ela tem que estar ali, ser traída, ou ser solitária, ter câncer, depressão, igual as mulheres, obesidade, isso é muito comum. Não, todas as mulheres da minha família são obesas, estão acima do peso, eu também tenho que ser. Se ela se ficar magra, ela não se vê pertencente naquele grupo. Aí, de forma inconsciente, ela quer o amor, ela quer estar ali naquele grupo, mesmo que isso gere uma dor, isso faça ela perder saúde, perder muitas coisas. É totalmente inconsciente. Quando ela vem para um processo terapêutico, hoje em dia, em uma sessão, você já consegue descobrir muita coisa.
Ela consegue ver, eu estou sendo leal à dor da minha família. Então eu não quero isso. Porque quando você repete a dor familiar, você não alivia a dor da sua mãe, das mulheres. Você não alivia, pelo contrário. Você deixa todo mundo mais triste. Porque tem até uma frase que a gente fala, né? Isso para em mim. Então a traição parou em mim, o abandono parou em mim, a escassez financeira parou em mim, tudo parou em mim. Eu aprendi, eu perdoei e isso parou. Outro assunto que é muito comum, quem tá em casa vai se identificar, abuso sexual. Teve uma moça, e essa eu nem cheguei a atender, ela me chamou mas já atendi muitos casos assim. Ela me chamou no Instagram e falou assim, Raquel, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Minha filha, com 9 anos, ela foi abusada pelo avô, e eu não sei o que eu faço, tô desesperada. A primeira pergunta que eu fiz, sabe o que foi? Quem mais na sua família teve abuso sexual? Aí ela falou, eu. Ninguém sabe disso, eu também fui abusada. Aconteceu um evento com essa mãe, ela não tratou, não perdoou, não resolveu, isso passou para a geração seguinte. Aí a filha dela foi abusada. Se a filha dela não buscar ajuda, não resolver, vai para neta, bisneta. E aí é algo emocional que o diabo tá por trás vendo tudo isso e ele trabalha nisso. Tá, então vamos lá, o que eu entendi mais ou menos é o seguinte. Vamos levar pro lado espiritual agora, porque minha cabeça deu uma bugada, né? Emocionalmente eu consigo entender isso tudo que você tá me falando, mas a gente vai levar pro lado espiritual, porque o podcast é cristão. Falando o que você falou aí, resumindo do lado cristão, existe uma legalidade na vida dessa pessoa, que você falou, emocionalmente, a gente tal. Existe. Existe uma legalidade. O diabo conhece o histórico familiar. Isso. E aí ele vai criar uma estratégia para que isso também atinja a vida daquela pessoa, é isso? A ciência já explica isso. Isso vai dentro do DNA, que chama epigenética. Então a gente não herda só características genéticas, né? Cor de cabelo. Não, eu tô falando isso que é o seguinte, que você falou o seguinte, a mãe sofreu abuso e a filha também sofreu abuso. Aí entra o espiritual e o emocional junto. Aí por isso que só a oração não resolve. Certo. Essa mulher, ela vai ter que tratar, vai ter que perdoar. Certo. Ah, mas foi abusador, vai ter que perdoar. O porquê? Senão você carrega esse abusador, você tem uma grande tendência de casar com um marido abusador, pode ver. Marido abusador, onde ela vai, as pessoas abusam dela, amizades. É uma pessoa que ela se torna aquela que todo mundo abusa. Você falando sobre abuso, tem muitas pessoas que são homossexuais e quando você vai falar com eles, eles falam que eles foram abusados. Por que, na sua opinião, como terapeuta familiar, e é isso que aconteceu com ele? É um trauma? O que faz com que a maioria dessas pessoas mudam depois o seu gênero? É bem polêmico. Agora você me pôs no fogo aqui, né? Essa é bem polêmica. Não, porque se você tá falando que é algo emocional... Eu vou responder. Não, tem várias vertentes, gente. Ó, eu falei aqui de traição, de várias coisas. Ah, a Raquel falou isso, então eu sou traída por causa disso. Não, tem várias coisas. Eu tô falando de algumas possibilidades, tá? Algumas bom deixar bem claro isso, porque senão vai ficar taxativo, vai achar né? que é regra pra todos. Vamos fazer o corte e vai falar isso. Não é. São possibilidades, e aí as pessoas se identificam com isso e vão buscar ajuda. Mas da homossexualidade, o que a gente aprende é que pode ser várias coisas, vários fatores aí. Então, sim, muitas dessas pessoas passaram por abuso sexual, muitas, que pode ter levado para esse caminho. Quem passa por abuso pode ter compulsão por sexo ou aversão, né? Pode não querer de jeito nenhum. Mas o que eu vi também nos estudos é o seguinte, por isso até que as mães, as mulheres grávidas já tem que tomar muito cuidado, fica um alerta. É muito comum, às vezes a mulher fala assim, eu quero tanto ter uma menina, uma filha, porque eu já tenho um menino, ou eu quero ter uma filha menina. Aí vem um menino. Mas ela ficou a gestação toda desejando uma menina, ela fica triste. Eu conheço mulheres grávidas assim, que ficaram tristes porque queriam sexo e era outro. E aí eu falei, toma muito cuidado, porque isso pode gerar um sentimento de rejeição nessa criança, ela já capta que a mãe não tem o amor. Porque por que fala desde a barriga? Os estudos emocionais falam que as emoções passam para a criança como se fossem ondas vibracionais. Então, a criança sente. Quando é uma emoção negativa de tristeza, medo, por exemplo, o útero fica mais rígido, manda menos sangue. Então, a criança entende emocionalmente o que está acontecendo ali. E ela pega como sendo rejeitada. Isso lá na frente, depois de 20, 30 anos, vem aí uma depressão, comportamentos assim. Então, também pode ser que
esse exemplo, eu queria uma filha mulher, veio um filho homem. A criança já captou isso, se sentiu rejeitada, minha mãe não me ama. Aí ela interpretou, minha mãe não me ama porque eu sou menino e ela queria que fosse uma menina. Então, se eu for uma menina, eu vou ter o amor da minha mãe. Aí ela pode buscar essa busca pelo outro sexo, buscando o amor da mãe. Tudo que a gente faz, a humanidade faz, na igreja, fora, é buscando o amor, se sentir amado, se sentir aceito. As pessoas querem ter um monte de seguidor porque quer ser amado e aceito. As pessoas ostentam corrente de ouro, carros, roupas, porque querem se sentir amadas e aceitas. Então, essa criança ela pode até fazer o que for, até mudar a sexualidade para ser aceita. Uma outra coisa que a gente viu também, se teve uma morte de um filho, às vezes até aborto, provocado ou espontâneo, ou um filho que nasceu e morreu, qualquer fase da idade, aquilo foi uma dor muito difícil para a família. E se foi uma filha também, mulher, esse irmão se sente identificado com essa irmã mais velha e ele pode querer ter uma dupla vida. Aí eu já vi casos assim em treinamentos. Esse homem ele era bissexual, gostava de homem e de mulher. E aí mostrou que ele estava muito identificado com essa irmã que faleceu. Ele querendo trazer ela à vida nele. Então ele queria sair com homem, com mulher. De forma inconsciente, ele estava conectado com essa irmã que morreu. Então, isso é muito comum. Nós estarmos identificados nas nossas emoções com irmãos, com o vô, com o pai e ter esse comportamento disfuncional. Quando você entende que você está conectado com essa pessoa, você, num processo terapêutico, você consegue fazer essa desassociação que a gente fala para viver o seu destino, a sua vida, aquilo que Deus tem para você. Pode ver. Às vezes a filha fala assim, eu odiava meu pai, ele era alcoólatra, ela vai casar com um homem alcoólatra. Porque tudo aquilo que a gente julga, a gente vai ter que reviver pra gente aprender a amar, a perdoar. A vida tá ensinando o tempo todo pra gente. E esse jovem ou essa jovem que tá assistindo e de repente ela identificou assim, olha, na minha casa existe um problema emocional, meu pai com a minha mãe, relacionamento, casamento e etc. Para que eu não viva isso no meu casamento, que eu não repita isso na minha família, quais são as atitudes ou as escolhas que ela precisa fazer ou ele precisa fazer para que isso não venha recair sobre o casamento ou o futuro deles? Perfeita pergunta. Honrando seu pai e sua mãe. Quando a gente fala de honrar, é sem criticar, sem julgar, sem exigência. Sem essas três palavrinhas. Mas, bom, isso aí já resolveu o problema do mundo inteiro. Repete aí. Não, porque ninguém faz isso. Eu achava que eu honrava meu pai e minha mãe. Não, eu digo assim. Fazendo isso não precisa de terapia, de nada. Fazendo isso aí acabou. Não, tá? Isso é o segredo. Aí esse é o segredo. Você vai fazer essa é a receita. Você vai fazer uma comida, você tem que preparar a receita. Essa é a receita para você viver bem. Na verdade, é verdade. Terapia em 3 minutos que você pode fazer sozinho aí. Gente, essa dica eu poderia nem falar porque eu posso perder atendimento, né? Mas eu vou falar. Posso perder cliente, mas você pode fazer aí que você pode economizar anos de terapia. Terapia em 3 minutos, se você honrar os seus pais, se você não julgar, não criticar, não exigir, aceitar a sua infância, aceitar o pai e a sua mãe que você teve, sem brigar, sem questionar, você não vai precisar reviver as dores deles porque você julgou, você não vai precisar sofrer, você vai ter os dias acrescentados na terra, isso é bíblico. Então você vai ter uma vida muito melhor, você se desconecta das coisas ruins da sua família para você viver o que Deus tem para sua vida. Eu falo para minhas alunas, Jesus falou que ele veio para nos da vida e vida abundante. E ele tá falando aqui da terra, porque no céu é aquilo que os olhos não viam, aquilo que a gente não subiu ao nosso coração. Então Deus tem uma vida abundante pra gente, só que muitas pessoas não acessam isso porque estão enganchados lá atrás com alguma coisa da sua infância, com o pai ou com a mãe. A vida abundância não é felicidade 100%, não é ausência de dor. É você ter tudo isso e mesmo assim encontrar felicidade, encontrar Deus ali e conseguir superar tudo isso. Então, é honrar. E a gente pensa que honra pai e mãe e não honra coisa nenhuma. Porque eu passei minha vida todinha achando que eu honrava meu pai e minha mãe, mas não. Se você critica, você não tá honrando. Se você está na exigência. O que é exigência? Poxa, meu pai poderia ter me dado mais atenção, ele trabalhava muito. Minha mãe podia ter me dado mais afeto. Gente, tem tanto
trauma porque o pai e a mãe não abraçou, não disse que amava, porque era outra linguagem de amor na época deles. Se os seus pais não abraçaram, não beijaram, é porque eles não receberam isso dos pais deles. Como que eu vou passar para você aquilo que eu não recebi? Ah, Raquel, mas é muito simples. Não é simples. Eles não tiveram isso, era a lei da sobrevivência, tinha que ir pra roça, trabalhar. Então não receberam. E aí criaram um monte de filho com traumas. Não sou amado, não sou aceito, porque eu não tive a atenção do meu pai e da minha mãe. E isso não é verdade. E essa questão de você romper um ciclo é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, muito. Por isso que só na igreja não vai, não é porque Deus não é o suficiente, ele é, mas você precisa abrir sua mente e fazer alguns movimentos que é seu, né, de Deus. Esse romper, se você for conversar, bom, você atende muitas pessoas, mas agora, pela sua aula, pelo seu atendimento aqui nesse podcast, você começa a observar muitas coisas na minha vida, na vida do André, por exemplo, aí na vida de qualquer outra pessoa que tem problema, com certeza que todo mundo tem, que a gente começa a identificar essas coisas. Mas aí a questão é, por exemplo, eu que tenho um casal de filhos, o André que tem filho, Felipe, a Ellen, que um dia também terão filhos, trigêmeos. Oh, né? Então, como é que você faz para encerrar esse ciclo, né? Porque, querendo ou não, é algo que acontece no automático, igual você falou. Vem lá de trás. Vem lá de trás. E quando eu falo de casamento, olha, o meu casamento, ele é um milagre. O meu casamento é um testemunho aqui para você que está aqui me assistindo. Porque se você pegar historicamente a família, é exatamente o que você falou. Isso vem lá do bisavô, que vem do avô, que vem da avó, que vem do pai. Então a gente tem esse lado espiritual, então a gente está aqui orando, intercedendo para quebrar esse ciclo. E espiritualmente. Mas é necessário também emocionalmente cuidar, porque para ter esse equilíbrio. Mas como que faz? Né? Como que interrompe esse ciclo? Que você fala assim, Fábio, você interrompeu esse ciclo. Tá, posso dizer que graças a Deus interrompi esse ciclo. Como é que você fez? Não, eu não fiz. Quem fez foi Deus. Sim. Eu não tenho explicação para fazer. É fácil? Não é fácil. Nenhum casamento é fácil. Então só que se você souber, se você tiver a receita de como lidar com isso, se torna mais leve o fardo, né? Mais leve. E a receita é o conhecimento. Então você vai buscar na igreja, mas você precisa de conhecimento. Pode ser numa terapia, pode ser com pessoas que vão te ajudar. E eu costumo falar, nós somos corpo, alma e espírito, né? Eu costumo falar não, né? Isso é bíblico. Então, assim, o espírito é a nossa conexão com Deus, é o nosso Wi-Fi, né? Como a gente se conecta com Deus. A alma é a sede das emoções. Então é ali que tá os seus traumas, a falta de perdão, as dores. Então tem gente que só cuida do corpo, tem gente que só cuida do espírito, que é a sua conexão com Deus, aquela bênção, sente a presença de Deus, é uma pessoa que tá ali mesmo de coração, mas o problema tá na alma. E Jesus falou em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então a porta da sua alma é você que tem que abrir, você que tem que buscar ajuda e ver que muitos desastres da sua vida é porque você tem questões com a sua mãe, ou com o seu pai, ou é repetição, ou é algo da sua infância. Eu já atendi casos de aluna que sempre era abandonada na vida amorosa, e isso tinha a ver com o avô, porque o avô abandonou a avó e foi embora. Na época de navio, sei lá para onde que ele foi. E ela estava muito conectada ao julgamento dele. Como que ele foi? Aí ele foi embora, deixou minha avó com meu pai e um monte de irmãos, criança passando dificuldades, sem nada, e um julgamento, uma dor absurda. Ela teve que liberar perdão, liberar essa dor, para ela parar de ter essa repetição na vida dela de abandono. E você faz também atendimento ou palestra em igrejas também? Sim, muito. Na ATS você tem feito bastante. Eu tenho visto. Quais são os temas que você tem abordado? Quais são os assuntos que você tem levado para os púlpitos das igrejas como terapeuta? O pessoal pede bastante sobre essa parte emocional, né? Então, aí dentro do emocional, de acordo com o público, eu levo. Quando é para mulheres, eu levo de relacionamento, de autoestima, identidade. Isso tem sido levado bastante. Adolescentes, eu levo. Para casais, também já fiz bastante evento assim para casais.
Mas sempre focando nesse emocional aí, relacionamento, autoestima, identidade, sempre no emocional. E você tem um trabalho específico com adolescente, com jovens? Mais palestras quando eu sou Certo. convidada. Meu maior foco é com mulheres. Trabalho Mulheres. com as mulheres. E qual que é o grande problema, assim, que você mais enxerga com as mulheres dentro da igreja? Ou com família, ou com casamento, com finanças? Qual é um problema, assim, recorrente que você vê muito questionamento? Ah, é casamento. Ah, meu marido me trata assim, trata assado. É com meu filho, é... Mais Ou aceitação. mais casamento e aceitação, autoestima, insegurança, falta de autoconfiança, e isso vai refletir no casamento, na vida amorosa. Então, muito como ela se vê, autoimagem e relacionamento também, os dois assuntos. As mulheres são mais imagem. Autoimagem. A comparação é o quê? É baixa autoestima, não se sentem valorizadas, aí cobra isso do marido, né? É verdade que as mulheres, ela diz um ditado que elas se arrumam para outras mulheres? O pessoal fala isso e eu diria um pouco além, né? Tem esse ditado que se arruma para outras mulheres, sim, mas elas se arrumam para buscar a validação e a aceitação das pessoas. Não tô falando de todas as mulheres não tratadas. Alunas minhas não. Já entenderam que tem que se arrumar para elas mesmas, Então, né? quer dizer, o maridão tem que estar sempre elogiando a mulher. Não. Como é que funciona isso? Não, o marido não tem que elogiar sempre a mulher, gente. Por quê? Essa busca que ela tem não é o marido que vai preencher, não são as amigas, não são os milhões de likes, é algo interno. Ela tá vazia. E aí, ela às vezes tá na igreja, ela busca em Deus e não consegue preencher, porque tem uma porta aí na sua alma que precisa ser aberta, que precisa ser olhada. Talvez essa mulher ela não se sentiu amada pela mãe dela. Não tem roupa, não tem marido, não tem ninguém, não tem procedimento estético que você vai fazer você preencher isso. Às vezes é tratar isso com a sua mãe, com o seu pai. Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa que tem um preconceito, que diz, não, eu não quero saber negócio de terapia, de procurar ajuda, não, esse negócio é tudo frescura, tal, bobeira, porque eu já ouvi de pessoas, até de dentro da igreja, tá? Falando isso, vou não, quem procura terapeuta, psicóloga, é só gente doido, igual você falou, e fica mais doido ainda, né? Que é normalmente, mas é isso aquilo que você falou, as pessoas vão procurar ajuda já nos últimos minutos, né? Aí quando você fala assim, eu tô passando na psicóloga, eu tô passando com a terapeuta, é claro também, né, seu problema aí. Então a pessoa deixou virar algo enorme e tem pessoas que têm esse tipo de preconceito. Não, só vai lá quem tem um grande problema. E às vezes que a pessoa tá passando, igual você falou, não é um problema financeiro, não é um problema espiritual. Às vezes o casamento ali não tá dos melhores, mas dá para levar. Mas tem esse detalhe, ela não se aceita, ela não se vê como deveria, mas ela acha que não precisa procurar ajuda. Ou ele acha que não precisa procurar ajuda. Qual que é a mensagem? Não busque ajuda, continue sofrendo. Meu Deus, você foi muito direta, não pode ser assim. Por quê? Eu fazendo o maior drama aqui, eu lá, eu pá, eu não sei o quê. Aí eu imaginei, agora vai um sermão assim, um negócio. Não, sabe por que eu falei isso? Porque assim, ela não quer buscar ajuda. Então essa pessoa ela ainda não chegou no nível de viver uma mudança, de viver uma transformação. E a gente tem que respeitar. Ela precisa, o Bert Hellinger, ele tem uma frase, né? Que tem gente que precisa sofrer um pouco mais. Então quando ela fala, eu não vou buscar ajuda, ainda tem espaço para dor. Então ela vai precisar sofrer um pouco mais para ela entender. E aí, às vezes, quando ela demora 20 anos para buscar ajuda, é porque ela precisava entender que se fosse antes, ela não iria entender o que ela precisava. Mas você sabe qual que é a minha preocupação? Da pessoa não procurar ajuda e ela achar que a única saída é o suicídio. Porque a pessoa que cometeu o suicídio, possivelmente ela deve ter procurado ajuda. E ela não encontrou ou não procurou. Algumas falam que pede ajuda, mas não para as pessoas especializadas que vai ajudar. São amigos, essas coisas, né? Tem muito isso também que você falou. Eu tenho uma amiga do trabalho, eu converso com ela. Minha mãe, eu desabafo com ela. Com a minha irmã, eu desabafo com ela. Isso também não resolve, né? Não resolve, gente. Você tem que... Assim, resolve até certo ponto, que só o fato de você falar... Momentâneo ali... ajuda. Mas tem que ser alguém que vai te ajudar, que vai te orientar. É tipo um band-aid, né? Ele não cura, ele não...
Não, só. Não trata, abafa. só abafa ali. Claro que o que eu falei, não cicatriz. busca ajuda, a gente tá falando de pessoas que tá com um monte de problemas, assim, mas não nessa questão do pensamento suicida, né? Se você já acha, ai, minha vida já não tem mais sentido, é melhor tirar. Claro que você tem que buscar ajuda, tem até o telefone do Centro de Valorização à Vida, né? Que é gratuito, que você pode ligar lá. Tem que buscar ajuda. Só que quando eu falo assim, não busca ajuda, são pessoas que querem bater cabeça ainda. E às vezes vem pessoas assim pra mim. Essa pessoa ela vem, ou ela pagando, ou alguém que me conhece indica, meu marido vai passar com você, uma amiga. Aí essa pessoa vem porque alguém falou, mas ela ainda não chegou naquele nível de falar assim, eu preciso de ajuda. Ela quer continuar sofrendo. Ela ainda tá culpando os outros, tá como vítima, ela não entende como responsável por aquele caos que ela tá vivendo, porque se você tá vivendo uma vida cheia de problemas, você é parte desse problema. E a parte boa é que você também é parte da solução. Só que culpa o pai, culpa a mãe, culpa o marido, culpa todo mundo. Até esse caso da traição que a gente falou, meu marido é culpado porque ele traiu, mas você também tem a sua responsabilidade nisso. Só que as pessoas não aceitam. É mais fácil culpar. Você entendeu falar nisso, aquela parte da traição lá? Não sei se... porque assim, nada é... Não, eu entendi a parte da traição, que você... Não é uma regra, né? Não é uma você começa regra. a imaginar que é uma regra. Não é bem assim. Mas eu entendi. Você essa vai lá questão, e busca aquela pessoa que Sim. vai te trair. Ou porque você julgou seu pai que traiu, ou sua mãe, ou porque várias mulheres fazem isso e você repete de forma inconsciente. E aí, pra você ver se é verdade ou mentira, às vezes a mulher separa daquele homem, ela arruma outro que é traída de novo. Eu já atendi uma mulher que estava no 3º casamento e 3 traições. Então, de novo, a parte do navio, né? Depois de afundar vários navios, que tal parar de culpar o mar? Então, tem coisa nossa, a gente vai lá e puxa. Quando você trata isso, você para de viver essa dor. Tem pessoas que gostam de sofrer, né? Você já tratou alguém assim? Não, minha vida é sofrer mesmo, tem que sofrer. Ela tá como vítima. Tem essas músicas sertanejas aí, né? Que a galera que ouve, não o pessoal que assiste podcast aqui, não, esses não, mas outras pessoas ouvem, que é a música Sofrência. A música só fala sobre o sofrimento. E tem gente que só ouve esse tipo de música. Não, o negócio é sofrer mesmo, é sofrer. Tem pessoas que gostam de sofrer. Você já atendeu alguém assim que fala, não quero mudar, é assim mesmo. Que aceita aquela situação. Já atendi gente assim. E a gente deixa. Porque a pessoa ela precisa entender que ela precisa de ajuda, ela precisa entender a responsabilidade dela em relação àquilo que ela está vivendo. E às vezes, esse gostar de sofrer é inconsciente. Ela não tem permissão para ser feliz, ela não tem permissão para viver a vida, a vida que Deus tem para ela. Não tem permissão na alma. É aquilo que eu te falei. Como que eu vou ser feliz se minha mãe não foi? Como que eu vou avançar na minha vida financeiramente se todos os meus irmãos não teve condições? Como que eu vou? Ela não tem permissão. Aí ela vai ter que buscar conhecimento para tratar esse merecimento, essa permissão e se desconectar desse vínculo de dor familiar. O que você falou, isso é muito sério, porque a pessoa ela não se permite em ser feliz e tem alguns ainda que além de não ser feliz, não quer que o outro seja feliz. E aí qualquer pessoa, é a pessoa amarga, mal amada, não sabe tratar as pessoas, não sabe ser educado com as pessoas, né? E aí isso acaba indo uma pessoa amarga. E ela leva isso a vida inteira. Para a vida inteira e para várias áreas da vida dela, né? Várias áreas. É efeito dominó, que a gente fala negativo, né? Afeta uma área ali profissional, aí financeira, saúde, todas as áreas. E essa pessoa, ela só vai se relacionar com pessoas igual a ela. Gente, isso é muito sério. É um match. Por que eu não tenho um homem maravilhoso? Você é uma mulher maravilhosa? Então, às vezes, a mulher reclama tanto do marido, mas como que você é? Você casou com alguém, principalmente assim, ele me faz sentir essa dor. Ele é agressivo comigo. Ele conecta com uma dor dela. Então, ela também viveu muitas dores lá na infância. Tudo, gente, é lá para a infância. Vai olhar para a infância, vai olhar para o seu sistema familiar. É de lá a resposta. Então, esse homem que me machuca, ele me conecta com uma dor lá da infância ou da minha família. Então, eu preciso desse homem para fazer eu me sentir em casa. Mesmo na dor. Aí quando ela entende isso, ela fecha esse ciclo de dor, ela deixa lá com eles o que era para ser deles, para de perpetuar isso, ali acaba a legalidade do inferno, porque houve perdão, houve reconstrução ali, e você para de julgar a sua família, as coisas ruins, e aí esse homem que machuca para de trazer essa dor, porque ela foi curada. Senão, ela tá com a ferida aberta e sempre vai atrair esses mesmos tipos de relacionamentos. Pode ver que é recorrente.
Eu falo, não acredita em mim, não acredita nos estudos, olha para sua vida. É recorrente? Já aconteceu várias vezes, problema com dinheiro, ansiedade, depressão, vida amorosa. Se aconteceu uma vez só, tudo bem. Pode ser que é esporádico, pontual. Mas se é recorrente, vai buscar ajuda, porque você está trazendo isso de novo, algo da infância ou da família. Raquel, para quem quiser conversar com você, quiser um atendimento, como é que faz para poder te encontrar e qual que é o contato? Tá. Tem o meu Instagram, tem live lá de segunda e quarta-feira, meio-dia. O Instagram é Raquel Neto 1. Você me acha lá. Também tem um canal no YouTube, Raquel Neto. Tem várias lives lá, vários conteúdos falando de depressão, de relacionamento, dependência emocional. Tem muito conteúdo lá que muitas pessoas já foram curadas só com essas lives. Então, assim, tem gente, uma pastora outro dia estava fazendo uma live comigo, ela falou assim, Raquel, seu conteúdo é muito de confronto. É porque, assim, depois que você estuda e aprende, não dá para você ficar escondendo a verdade, sabe? O caminho é esse, a gente vai ter que olhar para as nossas dores, para nossa história, perdoar, olhar para os nossos pais com um olhar diferente, que eles não tinham, eles fizeram o melhor com aquilo que eles tinham de disponíveis, e até eu entender isso, eu sofri muito na minha vida financeira, na minha vida amorosa. Minha vida amorosa era um caos, assim, era um pior que o outro. Eu não queria casar, tinha trauma de casamento por causa daquilo que eu vi do meu pai e da minha mãe, agressão física, verbal, traição. Então eu falava, homem não presta, eu tenho que ser autossuficiente. Sabe, você coloca todo mundo no mesmo balaio ali. Sim. Então eu sofri muito. E hoje eu entendo que eu fui buscar ajuda pra mim, consegui me curar, consegui curar minhas dores com meu pai. Hoje eu vejo ele com uma forma totalmente diferente. Você anula os erros? Não, mas quem sou eu pra julgar aquele que Deus escolheu pra me dar vida? Então, só de você olhar para o seu pai, para sua mãe com um olhar diferente, só isso, Fábio, já faz a gente se curar em muitas coisas. Eu costumo falar nas minhas palestras, né? Deus, ele erra de vez em quando, assim, ele pisa na bola, Deus erra de vez em quando, sim, Fábio? Não, errar não erra. Talvez no meu ponto de vista, sim, né? Mas ele tem os planos dele, né? Nunca, gente. Nunca Deus erra. é perfeito, ele nunca erra. Aí eu falo assim, você acha que Deus errou quando ele deu seu pai e a sua mãe? Não, claro que não. Ele não errou. Então, por mais que a sua história foi horrível, teve abandono, teve traição, teve espancamento, teve tanta coisa, mas foi as duas pessoas que Deus escolheu para nos trazer para essa vida. E tem as escolhas do ser humano, o livre-arbítrio. Deus, ele não erra. Às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente acha que Deus errou, né? Até eu preguei alguns dias atrás na igreja falando sobre Lázaro. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, Jesus fala assim, ó, essa morte, essa enfermidade não é para a morte. Só que Lázaro morreu, e aí? Jesus errou? Não. Então ele veio e trouxe a vida. Então, às vezes, essa pessoa que está nos assistindo está vivendo algo e fala assim, Deus errou comigo. Não, Deus não errou, Deus tem um propósito. Você precisa entender qual que é o propósito. Paulo fala, né? Tudo coopera para o bem. Se José fosse questionar Deus ali na prisão, ele fala, Deus errou, porque eu sou honesto, eu sou correto, mas tudo isso fazia parte do plano, né? Então, tudo aquilo que a gente viveu faz parte de algo muito maior que na hora a gente não entende, mas lá na frente isso vai fazer sentido e vai cooperar para o bem. Outra coisa importante, a nossa dor, ela conecta com o nosso propósito. Então, aquilo que a gente sofreu de dor, se foi abandono, você vai ajudar mulheres, homens com abandono. Se foi abuso, você vai ajudar pessoas que sofreram abuso. Se foi traição, você vai ajudar. Então, a gente usa a nossa dor e transforma isso no propósito. Deus usa a gente assim, com talento ou através da dor. Gente, fiquei muito feliz com o nosso podcast aqui hoje. Aprendi muito, muito enriquecedor. Quero aqui já deixar o convite para você retornar mais vezes. Quem sabe até futuramente aí um projeto lá na rádio, na ADSA Rádio, né? Trazendo aí toda semana aí uma palavra, alguma coisa pro pessoal. Acho que isso é importante, né? E então quero aqui agradecer, Raquel, você, o Fernando, né? Seu digníssimo esposo, varão valoroso aí, que conseguiu conquistar aí a varoa. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E é uma alegria ter vocês aqui, compartilhar um pouco desse seu conhecimento. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas. E eu acredito que ficou, acho que em todo mundo, como ficou na minha, um ponto de interrogação, né? O que a gente precisa fazer para ser uma pessoa melhor? Para melhorar o casamento. Se o seu casamento é bom, você tem a oportunidade de deixar ele melhor ainda. Então, se você tem uma boa educação para os seus filhos, você tem a oportunidade de dar uma educação melhor para os seus filhos. Então, cabe a cada um de nós, né? Como a Raquel disse, tá bom para você assim? Então, fica assim. Agora, se você é alguém que quer viver a vida com abundância, então quero deixar uma pessoa profissional, uma especialista, uma terapeuta familiar, cristã, temente a Deus, né?
que vai te ajudar com, como é que fala, com aquele segredo, né, que ninguém fica sabendo, como é que fala, quando você vai fazer algo e você precisa de Sigilo, sigilo, confidencial. confidencial, isso, Isso. alguém que vai te atender com confidencialidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, ela é da igreja, ela conhece meu pastor, ela me conhece, eu não vou falar com ela não. Mas não tem nada a ver o espiritual, né, a pessoa da igreja com o profissional. Quando você entrar em contato com a Raquel, você vai falar com a profissional Raquel, não é com a irmã da igreja, né? Perfeito. Isso é muito bom também deixar claro. Confidencialidade e também um ambiente seguro, né? Que ali você pode abrir o coração, falar dores. A gente carrega toneladas nas costas de dores que a gente precisa se curar. Então, talvez é isso que está impedindo você viver o que Deus tem para sua vida. Busque ajuda, sim. É isso aí. Então tá aí, ó, no Instagram e aqui no YouTube, Raquel Neto. Raquel Neto. Raquel Neto, tá bom? Pessoal, Deus abençoe. Raquel, muito obrigado. Se quiser deixar suas considerações finais aí, fica à vontade. Agradeço. Foi um prazer estar aqui, adorei. Espero ter trazido algum esclarecimento para vocês, porque realmente na igreja o pessoal não busca muito conhecimento emocional, mas pense nisso, se você está vivendo algo terrível, é uma fase, vai passar, Deus tem coisas grandes para fazer em você e através de você, e talvez você só precisa de um conhecimento. E quando você entende a sua história de vida, fica muito mais fácil você entender o plano de Deus que é perfeito. Muito obrigada. Amém. Tá aí, eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao final do nosso WhatsAppCast. Que coisa boa, né? Quanto aprendizado hoje. Por isso que esse podcast aqui é uma bênção, porque a gente traz vários convidados e cada bate-papo, cada conversa a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo na graça e na fé, né? Quero aqui agradecer ao Work Motors, que é patrocinador aqui do nosso podcast, agradecer ao Jefferson, e fica aí a dica dessa loja abençoada para você que quer comprar o seu carro, trocar o seu veículo, entre em contato com a Work Motors. Você também que não abriu ainda a sua conta no Christian Bank, está esperando o quê? É fácil, é de graça, sem burocracia e tem todas as facilidades de um banco tradicional, porém é online, muito mais rápido no atendimento, e você pode fazer Pix, pagamento, transferência, cartão de crédito, olha, muitos benefícios para você. Baixe o aplicativo para Android e para Apple, Christian Bank. A direção geral é do pastor Galdino Júnior e da pastora Liliana. Eu sou o Fábio Filho, estou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais e eu espero por você. Até lá.